Olá, eu sou Thaísa Candela, estou aqui no Vale do Silício para participar do Google I.O. a convite do Google e nada melhor do que aproveitar essa viagem para bater um papo e conhecer um pouco mais da trajetória de brasileiros que conseguiram construir uma carreira assim fantástica, inclusive fora do país. Eu quero que vocês conheçam hoje Léo Balter. Olá, tudo bem? Obrigado. Seja muito bem-vindo. Estou muito feliz de poder bater um papo com você. Já conheci um pouquinho dessa história aí nesses últimos dias. Uma pessoa que construiu uma história não apenas nas comunidades, muito forte no Brasil, mas também na sua própria carreira, né? Você foi se desenvolvendo e conseguindo entrar em empresas cada vez mais relevantes e principalmente participar de projetos cada vez mais relevantes. Então, antes de tudo, eu queria muito que você compartilhasse o que você faz hoje. Hoje eu sou gerente de produto no GitHub, onde a gente está. Eu sou o gerente de produto do NPM, que faz parte do GitHub. E o GitHub faz parte da Microsoft. Então vocês estão hoje na Microsoft. Muito bom. Agora, atualmente você está no GitHub, o que eu imagino que muitas pessoas, muitos programadores e programadoras, além de se utilizar dessa tecnologia, talvez tenham até o sonho de algum dia talvez trabalhar numa empresa tão grande, de um alcance tão gigante em termos de usuários, por exemplo, de relevância. Mas como que você se interessou por tecnologia? Como eu me interessei por tecnologia? Isso aí volta lá para a década de 1980, eu já tenho uma certa idade. Eu bem novo, lá para 1989, e meu pai tinha computador, tinha um MSX, não era nem um PC. Tinha formas lá de jogar, mas só que também se você quisesse jogar mais, você não tinha ainda a internet assim disponível para todo mundo. Eu não tinha internet, mas se você quisesse jogar mais e tudo, você tinha que comprar uma revista na banca de jornal e pegar o código lá e digitar todo o código gravado numa fita cassete e botar para rodar e brincar. E aí meu pai me mostrou aquilo tudo, eu fiquei muito interessado, eu queria fazer, é claro que eu saí digitando tudo, eram páginas e páginas, e aí saía tudo errado, o jogo não compilava, e meu pai começou a me mostrar, não, olha, tem uma linha de erro aqui e ali, eu nem sabia que eu estava debugando código, mas era aquilo, era código era em BASIC, uma linguagem muito antiga. Aí sempre foi construindo interesse. Aí é claro que com o tempo eu parei, estudei direito, virei advogado. Caramba, como assim? O que aconteceu no meio do caminho, assim? Nessa história toda eu gostava muito de programação, gostava muito de jogos. Eu não achei que eu iria trabalhar com jogos e eu também gostava muito de música, sempre gostei muito. Toco muita guitarra, não toco muito, toco muitas guitarras. E queria estudar música, me convenceram, não, música não vai dar certo, então procura uma profissão que vai te dar dinheiro para você poder comprar o seu instrumento e você poder se divertir com aquilo. Aí eu falei, vou estudar direito, que eu vou ganhar dinheiro sendo advogado. Descobri que me interessei muito por estudar direito, fiz OAB, tentei trabalhar, mas não deu muito certo. Falei, não é isso que eu quero. E aí até que um dia eu falei, quer saber? Eu também gosto de programação, porque eu sempre relaciono muito programação com música. Legal. Padrões de coisas que existem em programação, eu relaciono com padrões que você tem em música, uma escala que você tem na música, você enxerga esses mesmos tipos de padrões. Aí eu falei, vou fazer programação, vou virar programador. Aí fui estudar programação, entrei para uma faculdade. Depois de ter feito uma faculdade de Direito. Depois de tudo, para o desespero de todo mundo. Fui estudar, sou registrado até hoje no OAB. Caramba! É uma história muito longa. Estou me surpreendendo que essa parte eu realmente não conhecia. Mas essa história toda de gostar muito de padrões foi que me levou onde eu tô. Porque eu sempre gostei muito de ter as coisas assim criteriosas e tal. E eu me lembro que na época eu comecei a trabalhar, minha carreira deu muito certo quando eu fui para programação. Com qual tecnologia você começou? Então, isso é interessante. Tem gente que deve lembrar dessa história, pessoal lá de outras gerações. E quando eu fui programar, eu estava também assim, focado, falei, cara, eu preciso ganhar dinheiro. Porque eu queria comprar meus instrumentos, eu queria viajar, eu queria achar uma profissão que me bancasse. Porque o direito não ia me bancar. E aí eu falei, não, preciso uma profissão que vai me ajudar a bancar. Então eu estava muito focado primeiro em ganhar dinheiro. O que tem dinheiro aqui no mercado? Tem muita coisa para estudar aqui em Java. E eu vi também falando sobre C#. Falei, vou estudar C#.
Que ano que era? 2008. Mas eu já sabia programar um pouquinho, que eu brincava com alguma coisa, então já estava correndo atrás. Só que aí me botaram numa empresa, me contratavam, e o pessoal via também já a minha idade, eu tinha 28 anos. O pessoal falava, não, vou botar numa vaga aqui mais alta para você. Só que eu não era a pessoa que sabia muito mais, mas eu estava querendo a oportunidade. Eu me lembro que eu comecei primeiro com suporte técnico, consertando computador, assim, fazendo qualquer coisa, eu estava precisando trabalhar. Depois, quando fui para essa parte de programação, a minha equipe falava assim, tipo, você é fraco, passa esse cara pro JavaScript. Bota esse cara para fazer HTML, CSS, JavaScript, porque ninguém gostava. Não era uma coisa assim, tipo, front-end não dava dinheiro. E era muito diferente do que é programar front-end hoje, né? Era muito diferente e era muito ruim. Era a época onde o maior browser era o Internet Explorer 6. Então, assim, era uma coisa que ainda estava mudando. Trabalhar com JavaScript, se você não se organizasse direito, não organizasse tudo bonitinho, era ruim. Tava vindo o jQuery, era grande, tipo, era o boom, tava assim, tipo, olha, JavaScript é difícil, mas você já tentou usar o jQuery? E aí eu me lembro que foi o meu primo que me introduziu, falou, não, usa o jQuery aqui, pra mim pareceu mágica, que de repente tudo passou a funcionar. Começou a fazer um pouco mais de sentido. E o pessoal não deixava eu fazer nada em C Sharp, eu não aprendi nada de C Sharp, além do que estava no livro, e eu fui aprendendo só front-end. E foram tendo os eventos, e aí tava começando a falar de HTML5, tipo, vamos padronizar, vai virar recomendação. E aí eu entrei nessa história, vou entrar, falar sobre HTML5, e aí começou a rolar eventos que eu comecei a mandar propostas para falar de HTML5, CSS3, que era a grande novidade. E o pessoal falou, não dá mercado. Eu falei, não, cara, é excelente. E não é só eu que peguei aqui, porque a galera não se conhecia, não tinha muito lance de comunidade de programação de front-end, não existia. O pessoal não se conhecia, não sabia onde estava, era muita ilha de isolamento. Até que esses eventos, assim, começaram a bombar loucamente, porque todo mundo estava aqui. Tinha muita gente que estava numa situação igual. Caramba, daí resolveu se reunir, então, para poder compartilhar um pouco de conhecimento, dado que estavam isoladamente sofrendo de dificuldades similares. Sim, pessoas que estavam com dificuldade e muita gente estava muito interessada. Legal. Eu me lembro que foi o pessoal do Devin Rio, era uma galera do Rio de Janeiro, tinha uma comunidade chamada Hora Extra. Do mergulhão. Isso. Caramba. Eles organizavam o evento Devin Rio, eles foram fazer a segunda edição, e aí falei com eles, deixa eu falar uma palestra sobre HTML5 e CSS3. E não tinha palestrado em evento nenhum, mas eu vou fazer aqui e tal. O evento tinha 2 tracks simultâneos, e tinham assim, um era num andar grande, uma sala bem grande, e o segundo andar era uma sala um pouco menor, só para você ter uma ideia da dimensão. Eu fiquei na sala menor, mas teve a introdução do evento, a apresentação, e depois iam começar os 2 tracks. Eu me lembro, acho que foi o pessoal anunciou o evento, e o pessoal falou, olha, lá na outra sala, no andar de cima, vai ter o track, vai começar com a palestra de HTML5 CSS3. Todo mundo levantou, eu estava lá na portinha pronto para ir começar a minha palestra, eu vi todo mundo levantando e tentando entrar, até um certo ponto que a sala não entrava mais, não cabia mais ninguém, e o pessoal teve que fechar a porta, era gente sentada pelo chão, porque não tinha mais cadeira, e era muita gente querendo assistir. Eu estava apavorado, eu não estava... É a sua primeira palestra? Era, e devia ter umas 500 pessoas. Cara, já começou. E a minha palestra era só piada com HTML5 e CSS3. Todas as coisas assim, piadas, falando sobre HTML5 com muito... botei humor, era muito legal, era tudo uma coisa assim era até mais lúdico, porque era tão surreal o HTML5 como uma realidade, que aquilo, palestra teve esse tom, assim, tipo, olha, isso é um futuro, eu tô falando do futuro para todo mundo. E mal sabia que o HTML5 ia ficar pronto logo em seguida, que a princípio que ia ficar HTML5 ia ser uma recomendação que a expectativa era 2022 se tornar recomendação final. É claro que foi bem antes disso. E aí comecei a me interessar com padrões. E comecei a saber mais de JavaScript. E comecei a trabalhar com testes de JavaScript também. Foi o que me trouxe para começar a fazer testes e testes unitários. Como que você se envolveu de fato com o desenvolvimento core das tecnologias? Testes unitários. Porque eu estava trabalhando, era pessoa de front-end, que estava fazendo testes unitários na empresa, e eu comecei a achar problemas no framework, bug no framework que eu estava usando.
Em vez de trocar o de framework, eu falei, não, pô, será que não dá pra ir lá consertar? E eu tive também um chefe bem bacana, chefe é meu amigo, hoje em dia, o Breno, ele falou, não, em vez de você realmente trocar, não sei o quê, por que você não vai lá, aproveita, você já conhecia esse universo open source, de alguma forma, já estava envolvido diretamente com isso. Mas não tinha feito uma contribuição ainda. Só que para todo programador, você tem aquele rabbit hole, né, as tocas do coelho, que você encontra uma oportunidade e, na verdade, você está encontrando uma dimensão nova. Aí eu estava lá usando o QUnit, que era o framework de teste que é usado na jQuery. Comecei a consertar coisa e comecei a ficar falando assim, não, mas se a gente melhorar isso, se melhorar isso, melhorar isso. Até o momento que eu virei líder de desenvolvimento do QUnit e parte da fundação jQuery. Foi por conta das suas contribuições que então eles decidiram te convidar para fazer parte do core de alguma forma. Contribuição e insistência. Insistência de ficar toda hora, tipo, quero corrigir isso. Caramba. E gastando tempo. Gastei muito tempo pessoal na época. Você precisa de uma dedicação de tempo. Sim. Aí fui para jQuery Foundation. Aí foi quando eu fui chamado para vir trabalhar aqui nos Estados Unidos. Foi a sua primeira experiência internacional. Você já tinha pensado em trabalhar fora do país? Zero. Não era algo que você desejava? Não tinha. Eu falava. Eu me lembro na escola, eu fui estudar espanhol. Eu falei, eu não vou precisar estudar inglês. O máximo que eu vou é na Disney e tá ótimo. Não vou precisar nem falar inglês lá. Turista, Então nem tava assim 100% preparado no idioma. Tinha uma galera que tava migrando toda para Amsterdã, indo pro Booking. E eu lembro que na época o Eduardo Chiota veio falar para mim, pô, você devia aplicar. Eu não tenho nem currículo em inglês. Ele não faz, manda. E aí eu fui lá fazer. 2013. 2013 a gente veio eu fui chamado lá pra entrevista, passei 5 dias lá, foi uma viagem ótima, não passei na entrevista. Mas só que eu tinha já feito o currículo, tinha então mandado para outros lugares também. Legal. Para outras empresas também dos Estados Unidos. Isso. Legal. E aí eu fui trabalhar para uma empresa chamada Boku, aqui era lá em Boston, e aí fui chamado para essa empresa. Foi uma empresa boa porque eles trabalhavam com muita coisa relacionada a empresas que faziam browsers também, Google, Microsoft, Apple. Legal. E aí eles trabalhavam com eles e pegaram um contrato assim que era para escrever testes unitários para o ECMAScript 6. E quem é que conhece testes unitários? Foi quando eu comecei a trabalhar com testes unitários e quando eu passei a testar o próprio ECMAScript 6 com JavaScript puro. É toda uma base de testes que é usado para testar o ECMAScript. Legal. Então você tinha o seu trabalho e em paralelo você continuava fazendo essas contribuições. Tinha o meu trabalho o meu trabalho na Boku já era dessa vez, eu estava sendo pago para fazer isso. Caramba! Só que eu comecei a achar erro não só nos testes, mas eu estava achando erro nos browsers e estava achando erro na especificação. Aí foi quando eu passei a ir pro TC39 para falar, olha, tem erro aqui, o que eu faço? Lá vai a insistência do Léo. Aí virei membro do TC39, que é o comitê técnico que faz a linguagem do JavaScript. Caramba. Aí passei a tornar membro, foi uma jornada longa e eu virei líder também de manutenção desse projeto, o Teste 262, que é o projeto que tem todos os testes para a linguagem do JavaScript que são usados em todos os browsers hoje. Caramba, pouca coisa, assim, pouco impacto na galera que está assistindo, que é desenvolvedora, você tem pouco impacto no trabalho dessas pessoas, né? Basicamente tem muita coisa no JavaScript hoje que está corrigida, que não está mais quebrada por causa dos testes. Excelente. E aí, então, essa sua jornada fazendo parte e ganhando, aí de certa forma sendo remunerado para poder trabalhar diretamente nessa parte, te levou para alguns lugares, para algumas empresas grandes, de certa forma. Então você trabalhou quais outras empresas até chegar aqui no GitHub? Quando eu trabalhava para a Boku, eu era uma espécie de consultor. Eu trabalhei com o Google, com a Apple, com a Mozilla, com a Microsoft. Todas na parte de browser. não podia pedir mais. Eu também fiz para aplicações de JavaScript também, que eram além do browser. E depois de fazer as aplicações para o JavaScript, eu fui chamado para Salesforce, que era justamente para representar a Salesforce no TC39, onde eu estava trabalhando com algumas propostas. Provavelmente a mais conhecida foi Shadow Realms, que é uma proposta, tem um nome bem legal. Posso falar aqui também, mas é mais uma rabbit hole, dá para ir fundo aqui e falar só disso. Era pra gente ficar horas falando sobre isso. Fiquei tempo trabalhando lá, só que eu estava documentando muita coisa com padrões.
dentro da Salesforce. E por eu estar documentando muita coisa, explicando por que a gente precisava disso e fazendo essa documentação, tanto externa quanto interna, foi quando eu entrei nessa parte de gerenciamento de produto, que foi eu consegui conciliar o que eu estava fazendo com uma coisa mais objetiva para onde eu queria chegar. Foi aí que também veio a oportunidade aqui para o NPM, apesar de eu não estou muito mais envolvido com padrões hoje em dia, mas sou envolvido com uma plataforma muito grande para desenvolvedores, que desenvolvedores usam e depende o dia inteiro, então é muito importante manter compatibilidade e estabilidade do projeto. Caramba, essa história é fantástica, eu gostaria de fazer muitas outras perguntas, mas a gente vai deixar para uma próxima oportunidade. Só antes de finalizar, umas perguntas bem rapidinhas. Claro. Valeu a pena essa sua saída do país? Assim, quando a gente fala sobre trabalhar fora do país, muitas vezes tem muitos perrengues que a gente poderia falar aqui, né? Coisas das quais você poderia contar pra gente em toda essa sua experiência, mas você se sente uma pessoa realizada? Você acredita que valeu a pena? Pô, realizado é muito pesado. Eu faria tudo de novo. Mas passei por perrengue? Passei por todos os perrengues. Provavelmente muita coisa falar assim, pô, poderia ter feito melhor. Me estressei muito, fiquei com muito cabelo branco, muita coisa mudou na minha vida. Mas eu faria tudo de novo, não me arrependo não me arrependo do que eu fiz. É difícil, foi bem difícil, suei muito. Hoje em dia, também a partir de um certo ponto, eu busquei muito mais qualidade de vida, porque você tem que balancear, não é só... É uma maratona, não é uma corrida. Então você tem que balancear o seu tempo com a sua qualidade de vida, e eu acho que foi essa parte onde eu encontrei algum equilíbrio. Agora, né? Depois de vários anos sem equilíbrio nenhum. De vários burnouts, depois de muitos burnouts. E para finalizar, para as pessoas que estão nos assistindo, que desejam ter uma carreira bem sucedida, e eu acredito que você entende que você tem uma carreira muito bem sucedida, né? Chegou ali, como você falou, né? Não pedir mais, né? Tô trabalhando aqui nos maiores browsers e tudo mais. Qual é a principal dica? Se você puder escolher uma única dica para as pessoas que estão nos assistindo e que querem conquistar uma carreira, assim, de qualidade, em todos os aspectos, né? Financeiramente, mas também em termos de desafio e tudo mais. Também é pesado isso. Tem muita questão da sorte. Eu acho que eu tive muita sorte. Eu tive muita oportunidade que surgiu no momento certo, quando eu precisei da oportunidade. Então, a questão de você passar também, se você tiver a chance de passar a oportunidade para alguém que está próximo, eu acho que é importante. É muito mais falando sobre o próximo do que a si mesmo. Então, passar essa oportunidade. Eu acho que, ao mesmo tempo que você passa essa oportunidade, sempre deixa seu nome impresso onde você passar. Legal. Sempre o que você fizer, faça questão. Não tenha vergonha de falar o que você fez. A gente pode ser humilde, mas a gente não... arrogante, né? É justamente assim, não é ser arrogante, não é sobre ser arrogante, mas é sobre valorizar o que você faz e expor. Sempre documenta o que você faz, o impacto daquilo que você causou. E da mesma forma, para você não ser arrogante, lembra que tudo, muitas vezes, é só a ferramenta. É o que você produz com aquilo ali, o resultado do que vai impactar nas outras pessoas. Então, é aquilo que você vai focar, aquilo que você vai falar, poxa, mas eu fiz, e bota seu nome, sempre bota seu nome ali. E dá oportunidade também para outras pessoas crescerem junto. Uau, excelente. Amei conhecer um pouquinho mais da sua história. A gente tinha conversado um pouco mais essa semana, né? Mas a gente já se conhecia, porque a gente tem uma porrada de gente em comum, mas a gente, de fato, nunca tinha sentado para bater esse papo. Espero ter muitas outras conversas, muitos outros papos com você. Seria ótimo. Desculpa, meu tempo Imagina, tão curtinho. Super tranquilo. A gente correu aqui pro GitHub. Obrigada por receber a gente aqui, apresentar todo o escritório. Foi uma experiência surreal. Eu e a Nina estamos muito felizes. E então, você que está nos assistindo, não deixa de nos acompanhar aqui nas redes sociais, continuar acompanhando os nossos bate-papos. E em breve, quem sabe, não tem mais conversa, mais diálogo com o Léo Belter. Beleza? Então a gente se vê, galera, numa próxima. Obrigada. Muito obrigado.